eu falo com pessoas que não são muito apreciadores da democracia, o discurso começa dizendo assim, bom, se não existisse a liberdade de expressão, a gente não podia fazer o que a gente está fazendo agora, que é estar debatendo essa ideia. I think for a lot of people, the idea of press freedom and even access to information is this kind of nebulous legal concept, that exists in writing somewhere and not necessarily as something that practically impacts their lives. A gente não pode defender as liberdades como todo sem começar defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Es que es un derecho que a todos los demás derechos los fortalece ou los potencia. Boa noite. Boa noite. As secretarias estaduais de saúde confirmam mais 1.089. Isso é muito importante para quem produz a informação, mas é muito importante para quem recebe a informação. Não é da imprensa, né? É de imprensa para a sociedade. You need an independent watchdog telling you if people's tax money is being used wisely, if your education system is working, if your healthcare system is providing the right care. Without it, you lose a % of GDP. I mean, this is what study after study shows. Então é muito importante que as sociedades avançadas tenham umas garantias claras sobre liberdade de expressão e sobre liberdade de imprensa. É por meio da liberdade de imprensa que cidadãos e cidadãs podem tomar conhecimento das questões que estão em debate nacionalmente, localmente, mundialmente. A ideia de que a democracia é vinculada a eleições é muito parcial. Precisa de eleições e a liberdade de expressão para controlar quem foi eleito. Ela funciona como uma ferramenta para manter a democracia viva. Podendo contar e podendo conhecer o que está acontecendo, a gente consegue plantar nossos pés sobre a terra de um jeito mais coerente, mais adequado, consegue se proteger de ameaças, consegue projetar mudanças, transformações importantes. O público que usufrui da informação é que tem que estar sempre vigilante para a manutenção dessa liberdade de imprensa. Você só consegue a liberdade de um país com a liberdade de imprensa. É ela que informa sobre as violências, é ela que informa sobre o fim de direitos conquistados. Eu acho que na sociedade em que a gente vive, ela é não só necessária, mas ela é uma necessidade de sobrevivência. Nós viemos de uma ditadura, fui submetido a todo tipo de censura. Eu trabalhei no Globo muitos anos com um censor do lado, um negócio impressionante, um militar. Você fazia matéria, ele olhava, riscava, tal, isso pode sair, isso não pode. Depois disso, conseguimos a liberdade, né? Conseguimos vencer a ditadura. É difícil olhar da minha perspectiva, porque é muito intenso esse processo todo. O Brasil é top 10, historicamente, dos países que mais cometem violência contra comunicadores, contra jornalistas, de maneira geral. Nós tivemos idas e vindas nos governos democráticos e que respeitavam de alguma maneira esses direitos, mas também tinham incômodos em relação a esses direitos. Nós tivemos problemas durante o governo Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, nós sempre tivemos problemas. Qualquer jornalista que se aproximasse um pouco deles, eles apontavam a arma e falavam: sai daí, sai daí. Eu tava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim, então eu não imaginei que ele fosse atirar em mim. Mas ele disparou. Um grupo pôs fogo num caminhão de transmissões da Rede Record de televisão. Equipes que trabalhavam na cobertura do depoimento do ex-presidente Lula foram hostilizadas hoje. Estão jogando ovos aqui, vamos ter que sair, Joel. A movimentação por aqui.
destinaram para a imprensa aqui na chapelaria do Congresso Nacional. Não teríamos direito à água, não teríamos direito a banheiros. Sensacional. Depois da Constituição de 88, depois da transição democrática, nós estamos vivendo, de fato, o pior momento em relação à garantia desses direitos. É um presidente que se gaba de querer se vingar da imprensa. O que mudou desde 2019 com o novo governo federal, o atual, que é um governo de cunho autoritário? O tempo todo ele persegue o coração da ideia da liberdade de imprensa. Então não é um conflito específico com um comunicador que pode levar a um ato de muita violência, como a gente viu em anos anteriores, em cidades menores, na periferia de grandes cidades, em outras regiões. É um conflito centrado na ideia de que a mídia não pode ser livre, ela não pode se expressar do jeito que quiser. Reforma da biblioteca, presidente. Presidente, a reforma da biblioteca do Palácio, isso não vai prejudicar o governo. Você só se preocupa com besteira, nenhum livro vai embora, vai ficar tudo muito lá. bom, presidente! A gente não, porque vereador faz um trabalho de graça, Brasil. Eu queria que vocês elogiassem essa é Olha só, a minha esposa faz um trabalho para pessoas deficientes de graça. Arranjei um lugar para trabalhar lá na presidência, porque é melhor, fica mais perto dos ministros para despachar. E a biblioteca tem uma pequena diminuição. Então, descendo a lenha, a biblioteca vai diminuir. Em vez de elogiar a primeira-dama, fica criticando. Não representa o povo, não, assim, quem age dessa maneira merece outra banana, hein? Eu sou uma ativista feminista, então vem à minha mente os ataques contra as mulheres jornalistas e a forma como eles são feitos. Ela queria um furo, ela queria dar um furo. Na minha opinião, isso corresponde a uma ideia desse setor sexista e misógino de que mulheres não podem se expressar publicamente. Imagina então uma mulher escrever e publicar. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Cobrir hoje uma atividade do presidente da República é colocar a integridade física em risco de um repórter de rádio, de um repórter de televisão, de jornal, etc. Né? Então é quase uma cobertura de linha de frente. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalha. Essa situação gerada leva a uma outra particularidade que nós entendemos muitíssimo grave, que é um incentivo para que parte da sociedade, principalmente os apoiadores do presidente, também cometam violências contra jornalistas e agridam veículos de comunicação, o que tem sido recorrente. Lamentavelmente, nós temos tido tentativas de desacreditar o trabalho da imprensa, intimidações dirigidas a jornalistas, a veículos de imprensa, e isso é muito ruim, porque isso pode colocar em risco a democracia. Apesar da gente ver muitas coisas ruins ainda acontecendo com jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, a partir do surgimento de internet a gente pôde ter uma liberdade de expressão maior, a gente pôde ter uma liberdade de imprensa maior, principalmente quando a gente fala de mídias independentes e não deixando sempre as informações na mão das grandes mídias, dos grandes empresários, dos grandes políticos. O Brasil entrou na zona vermelha, agora se coloca na posição 111 sobre 180 países no total. É uma posição que consideramos indigna de um grande país, uma grande democracia como o Brasil. We're seeing an unquestionable rise in power of autocratic leaders around the world, whether you're talking about someone like Duterte in the Philippines, Erdogan in Turkey, certainly someone like Bolsonaro in Brazil. There is a new range of challenges and risks that journalists are facing that maybe didn't exist or that didn't exist in the same way 10, 15 years ago. Essas lideranças são abertamente, francamente misóginas, racistas,
se orgulham, entre aspas, das suas fobias LGBTQIA+. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Ou seja, essa é uma face do seu autoritarismo que precisa ser enxergado e precisa ser combatido. We've seen countries that were moving in the right direction suddenly take one step and then many steps backwards. And then we've seen, even in countries where we tended to take free expression for granted, and in this I include both Brazil and the United States, we journalists suddenly find we have our backs to the wall. A outra coisa que é importante e que o Brasil é um dos pioneiros no mundo é a disseminação de notícias falsas, etc., com objetivos políticos e com objetivos de mostrar que os poderosos não precisam mais passar pelo filtro jornalístico. El ataque a la prensa no tiene ideología. Viene de derechas, viene de izquierdas, viene del poder económico, viene de muy distintas instancias. Algunos tienen, por supuesto, el criterio y la formación para respetarlo, pero es muy claro que hay gobiernos que han perdido la vergüenza. É a terceira vez nessa semana que o Ministério da Saúde retarda a divulgação de dados sobre a pandemia. Fala-se dessa alteração da divulgação do Ministério da Saúde em relação aos dados, que agora está sendo divulgado às 10 da noite. Acabou a matéria do Jornal Nacional? Mas não vai correr às 6 da tarde para atender a Globo. A TV é funerária. Tá? Não tem cabimento aí. Consolida com clareza, com precisão, a data certinha. E isso porque assim é uma receita que já é conhecida. A gente não precisa esperar o próximo capítulo porque a gente já sabe quais são os próximos capítulos. Então, o primeiro é perseguição da imprensa e da sociedade civil. Segundo é desinformação que acabam justificando ataques aos oponentes e aos opositores. E depois vem um ataque direto às instituições, fechamento da Corte Suprema, intervenção no Congresso, etc. A gente está indo assim para o final do segundo capítulo. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Em 2002, eu fundei o Centro Knight para o Jornalismo das Américas, com o objetivo de ajudar os jornalistas na América Latina. O nosso primeiro projeto foi justamente a criação da Abrage. A Abrage foi criada após o assassinato do repórter Tim Lopes, em 2002, no Rio. A defesa das liberdades de expressão e de imprensa, ela exige uma atuação forte, conjunta, de todas as organizações e instituições voltadas para a defesa dos direitos humanos e da democracia. Existe, de fato, uma união de todas essas entidades da sociedade civil. Ninguém abre mão da sua liberdade. E essa é a defesa da BI, da centenária BI de 113 anos. Nós, FENAGE, somos uma federação de sindicatos e temos o papel primordial de defender a categoria em seus direitos. E o esforço é cada vez maior para que haja cada vez mais ações coletivas em defesa dos jornalistas, em defesa da liberdade de imprensa. Esse trabalho que a ABERT faz de monitorar os casos de violação à liberdade de imprensa no país, a gente se utiliza de informações de várias outras associações. Então é fundamental que estejam todos andando juntos e esses trabalhos são muito importantes porque eles se completam. Eu acho que o grande papel das entidades é uma conscientização da sociedade, sobretudo no Brasil, é conscientizar a população, né? Explicar para a população que a liberdade de imprensa é um direito dela, né? Que ela tem que valorizar isso, reconhecer, valorizar e lutar por isso. Em 64, nós tínhamos poucas organizações com capilaridade, né, nacional, e elas foram massacradas muito rapidamente e algumas muito facilmente. Esses anos todos depois da redemocratização e da Constituição de 88 permitiram
que a gente construísse organizações mais fortes. Artigo 19 tem uma área de proteção a jornalistas e comunicadores que organiza essa defesa jurídica. A gente faz, em geral, um primeiro atendimento de orientação, o que fazer, como fazer, pode encaminhar para a defensoria, faz contato com a defensoria, a gente faz sustentação oral no tribunal, a gente fala com os ministros, a gente atua política e juridicamente em casos emblemáticos. Então, o papel de uma organização como a Conectas, e o que a gente faz é isso, pôr em funcionamento esses mecanismos que ainda estão disponíveis para defender a democracia. Então, litigar no Supremo Tribunal Federal, fazendo algo similar no Congresso. E, ao mesmo tempo, explicar para a sociedade o que está acontecendo. Porque eu acho que as pessoas, quem lê o jornal, vê um fato aqui, pensa em outra coisa, depois vem outro fato. Mas nós estamos vendo isso todos os dias. E é como que nós temos o quebra-cabeça formado. A sociedade civil se coloca sob a voz pública para dizer que esses retrocessos não são aceitos. A Anistia Internacional Brasil é parte do movimento internacional de anistias internacionais, ou seja, a maior articulação global voltada para os direitos humanos no mundo. Brazilian civil society is great. And it's really fortunate that there is that structure and that kind of solidarity, because that's not the case in so many other countries. The Committee to Protect Journalists defends the rights of the press to work freely and safely around the world. And that takes many different forms. Certainly in the journalism world, there are a lot of people that have this attitude, you know, I'm going to go, I'm going to do my job, I see bad things, it doesn't affect me, and they internalize all of this, and they never really address it. And this is something that we try to talk about in our safety materials for journalists. You know, that mental health, emotional well-being, psychosocial support is a necessary component of the other types of safety and security, because that's what allows you to do your job. By embracing the technology, great journalism has gone global. And GIJN has played a role in making that change. GIJN distributes every day in 12 languages. We're able to bring from the farthest reaches of the planet what's going on in investigative journalism. O que a Repórteres Sem Fronteiras vem fazendo desde mais de 35 anos agora é denunciar os principais ataques contra meios de comunicação e jornalistas. É preciso trabalhar conjuntamente e também buscar caminhos para justamente discutir com instituições internacionais como as Nações Unidas, por exemplo, ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. IFEX es la organización más grande del mundo sobre libertad de expresión. Y curiosamente, en los años que tengo de trabajar este tema, que ya son algunos, me sorprende que los periodistas no se conciban a sí mismos como defensores de derechos humanos. El periodista, en la medida en que denuncia otras violaciones de otros derechos, está defendiendo derechos humanos. Y eso para mí es absolutamente claro. Logo depois da criação do Instituto, quando a gente foi começar a descobrir as coisas ligadas ao nome do meu pai, a gente estabeleceu contato com algumas escolas que levam o nome do meu pai. Uma delas é uma escola estadual em Diadema, se eu não me engano. Fui lá, fiz um primeiro bate-papo com os alunos do ensino médio, né? E tinha uma instalação Vladimir Herzog, e era uma instalação bastante pesada, porque tinha a prisão, o cárcere, né? Tinha a tortura, e uma das estudantes estava narrando, e ela começou a chorar narrando a história, dizendo assim que a história do meu pai mostra que, por mais difícil que as coisas sejam, é possível a gente fazer a diferença na sociedade, né? Quando eu vejo essa criança de uma comunidade, numa região socialmente vulnerável, de repente o nome do meu pai inspira ela a sonhar. Uma coisa que eu falei recentemente, assim, não dá para dizer que valeu a pena, porque não vale a pena você perder
perder uma pessoa, mas pelo menos não foi em vão. O Voz das Comunidades surge a partir do momento em que eu, com ainda meus 11 anos de idade, abri os jornais e quando eu olhava e não via nada sobre a favela, do que eu gostaria de ver, eu falei, vou criar um jornal e vou mostrar para dentro da comunidade e para fora, para as pessoas entenderem que aqui é um lugar de dignidade, aqui é um lugar de potência. Hoje a gente trabalha em rede, porque o Voz das Comunidades, por ter surgido no Rio de Janeiro, acabou inspirando e espelhando outros jovens ao redor do Brasil. A Abrage vem colocando desde a sua origem, né, essa ideia de que é importante a criação de uma rede ou uma frente e que não apenas proteste, mas que documente as violações e as violências, que recorra a todos os fóruns nacionais e internacionais de defesa das liberdades e da democracia e que utilize todos os instrumentos legais que possam impedir a continuação dessa estratégia destrutiva de um governo que tem um objetivo de debilitar a nossa democracia. Uma organização sozinha, isolada, não teria, não tem e não terá forças para enfrentar o tamanho dos desafios que nós temos.